Nesta aula, adicionaremos fases de construção em nosso projeto no Revit. Essa ferramenta define as fases reais da obra para o Revit, além de realizar filtros e sobreposições gráficas para fases. Vamos lá, então. Com o nosso projeto aberto, no navegador de projeto, clicamos em Hidráulica, em seguida em Plantas de piso e em Hidráulica. Na aba Gerenciar, seção Fase, clicamos em Fases. Na janela Fases, na aba Fases do projeto, devemos adicionar e renomear todas as fases constituintes da nossa obra. Para essa aula, vamos adicionar apenas mais uma fase. Então, na seção Inserir, clicamos em Depois e, em seguida, renomeamos para Reforma. O campo Descrição é utilizado para fazer um breve comentário da fase da sua obra. No nosso caso, podemos digitar Reforma. Lembrando que podemos adicionar quantas fases forem necessárias nessa janela. Isso irá depender apenas de como é o andamento da sua obra. Na janela Filtros de fase, editamos o que queremos que apareça em cada fase. Por exemplo, no filtro Exibir anterior mais novo, o item novo corresponde ao elemento adicionado na fase. E as opções por categoria, sobreposição e não exibido são as formas de como os elementos vão aparecer na fase, conforme a edição da sua categoria. O item existente corresponde aos elementos já adicionados na fase. O item demolido são aqueles elementos demolidos na fase em questão. E o item temporário são aqueles elementos que foram construídos e demolidos na mesma fase. Na aba Sobreposição de gráficos, fazemos a representação das fases através das características da linha. O Revit traz apenas 4 opções de status da fase, nos quais não podem ser adicionados ou renomeados. Vamos editar as características da seção Cortar. Selecionamos o status da fase temporário, clicamos em Padrões e veja que abre a janela Gráficos de padrões de preenchimento para a alteração da sua característica. Em Cor, alteramos para Vermelho e em Padrão, alteramos para Alvenaria. Entendido a configuração da ferramenta Fase, vamos entender o seu funcionamento. Na janela de Propriedades, na seção Fases, estão dispostas as opções Filtro de fase e Fase. Essas opções devem ser alteradas conforme a etapa do projeto. No nosso caso, não precisamos alterá-las. Agora duplicamos com detalhamento a vista Hidráulica e renomeamos para Hidráulica Reforma. Na aba Arquitetura, seção Construir, clicamos em Parede e desenhamos conforme mostrado. Agora, na aba Modificar, seção Geometria, ativamos a ferramenta Demolir. Em seguida, clicamos na parede recém-criada e veja que ela foi alterada conforme a edição feita no item temporário. Uma vez que essa parede foi adicionada e demolida na mesma fase, ou seja, na fase Construção Nova. Assim, finalizamos essa aula, onde aprendemos a configurar e a usar a ferramenta Fase do Revit.